Nós estamos aqui novamente, né? Mais uma quinta-feira, graças a Deus, o Senhor nos trouxe até aqui e eu creio que Deus quer falar algo conosco nessa noite. Se quiser pode abaixar um pouquinho o meu, que está dando um pequeno eco aqui atrás comigo. Mas eu estive lendo na palavra do Senhor hoje à tarde e me veio um texto aqui que me deixou muito preocupado e também me levou a nós vemos um pouquinho da história do povo de Israel, né? Vamos deixar uma pergunta no ar aqui. A presença de Deus traz o temor do Senhor em nosso coração, ou o temor do Senhor é que traz a presença? Fica a resposta para você aí. Qual que traz a presença de Deus? O temor do Senhor traz a presença de Deus no meu coração, ou é a presença de Deus que me leva a ter o temor do Senhor? Fica essa pergunta. Eu estava lendo esse texto e comecei a interpretar algumas coisas aqui. Eu queria compartilhar com você nessa noite, e você que estará assistindo em casa, está assistindo nesse momento, eu quero que você preste atenção também e guarde isso no seu coração. O que traz? É o temor do Senhor que traz a presença de Deus em nós, ou é a presença de Deus em nós que traz o temor do Senhor? Então eu quero orar nesse momento também, para que Deus possa nos abençoar nessa palavra, nessa meditação nessa noite, em nome de Jesus. Eu queria que você fechasse os seus olhos e pensasse nessa pergunta: como que eu vou fazer para ter o temor de Deus no meu coração? Como que eu vou fazer para ter a presença de Deus no meu coração? Senhor, nós estamos aqui agradecidos primeiramente por mais uma semana que o Senhor nos concedeu, desde a última quinta-feira, e hoje é quinta-feira, e nós estamos aqui novamente, juntos, reunidos em nome de Jesus, e com certeza temos temor do Senhor em nosso coração, para estarmos aqui, para ouvir a Tua palavra, e que diante disso a presença do Senhor venha sobre nós também, e preencha todo espaço dentro do nosso coração, na nossa vida, na nossa mente, no nosso lar, na nossa família. Nos abençoa nessa noite a todos que estão aqui presentes, aqueles que estão em casa, que o Senhor abençoe a vida de cada um também, a família. Nós oramos te dando graças em nome de Jesus. Amém, queridos? Então, eu estava pensando nessa palavra, eu comecei a ver e me veio essa pergunta, né? No livro de Provérbios, capítulo 8, verso 13, diz assim: o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. Então, eu temo a Deus, eu vou aborrecer o mal, não vou deixar que o mal me alcance, né? Porque o temor do Senhor me leva a isso, a não me envolver com o mal, não me envolver com o pecado. O temor do Senhor faz isso na minha vida. Outro versículo que está no livro de Provérbios 14, 26 é: no temor do Senhor, o homem tem forte amparo. E diz mais, e isto é proteção para ele, seus filhos e sua família. Então a gente vê que o temor do Senhor é algo que nós precisamos trazer dentro do nosso coração, na nossa vida, né? Outro versículo que eu marquei aqui, Provérbios 14, 27, o temor do Senhor é fonte de vida, para evitar laços de morte. Olha só, o temor do Senhor me leva a evitar de cair em laços. E como tem laços hoje, irmão? Tem laços preparados para mim e para você. Basta a gente... Eu não chamei as crianças já. Aleluia. Basta a gente distrair um pouquinho e a gente sai do temor do Senhor. A gente perde o temor do Senhor, não é? Então o temor do Senhor, ele é fonte de vida. Ele me leva, a me desviar de ciladas, de laços de morte, morte espiritual, morte física. Deus nos guarda. O Senhor nos protege através do temor dele, a palavra dele no nosso coração, não é? Então eu queria ler aqui no primeiro livro de Samuel, para começarmos a caminhar dentro dessa história, capítulo 4, primeiro livro de Samuel, capítulo 4, aqui conta o relato já de Samuel começando a exercitar seu ministério. Ele foi criado ali aos pés de Eli, o sacerdote.
Agora Eli já estava velho, não estava enxergando, estava cego, e Samuel estava começando ali a substituir o profeta Eli dentro daquilo que Deus concedia para ele. Então aqui no livro 1 Samuel, capítulo 4, verso 1, o povo de Israel estava numa situação, ele tinha os inimigos dele ao redor dele. Os filisteus estavam por ali. E o povo de Israel, naqueles dias, resolveram partir para uma guerra contra os filisteus. Deus é o nosso Deus, o Senhor dos exércitos está conosco. E o profeta Samuel, olha aqui, veio a palavra de Samuel a todo Israel. Então, naquele dia, Samuel trouxe uma palavra para eles. Um ensino, uma orientação. Baseado naquilo ali, eles se entusiasmaram e foram para a guerra contra seus inimigos. Israel saiu a peleja contra os filisteus e se acampou junto a Ebenezer, e os filisteus se acamparam junto a Afeca. Dispuseram-se os filisteus em ordem de batalha para sair de encontro a Israel. Travada a batalha, travada a peleja, e Israel foi derrotado pelos filisteus. E estes mataram no campo aberto cerca de 4.000 homens. Naquela peleja que eles resolveram fazer, 4 homens morreram naquela guerra. Uma guerra simples, aparentemente. Mas o que eles acharam? Eles acharam que Deus estava com eles. Guarda isso aí. Não é porque você acha que Deus está com você que você pode tomar decisões achando que Deus vai te abonar. Deus vai te proteger, Deus vai te livrar. Preste atenção. O que traz a presença de Deus no nosso coração? É o temor do Senhor que traz a presença ou é a presença de Deus que traz o temor? O temor traz a presença de Deus. Mas a Israel, naquele momento, ele foi para a guerra, confiando que Deus de Israel estava com eles. Mas tinha muita coisa errada na história daquele povo naqueles dias. Então, olha aqui, o povo todo perdeu a guerra. Versículo 3, voltando o povo para Israel, disseram aos anciãos de Israel, por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus, nossos inimigos? Por que Deus nos feriu? Alguém pensou assim, mas cadê a arca da aliança? Está lá em Siló, vamos buscar essa arca, vamos trazer a arca para o nosso meio. O que traz a presença de Deus no nosso coração, irmãos? Temor do Senhor, não é a arca não. Presta atenção. Mas eles lembraram que eles tinham a arca. Acompanha a história aí. Vamos trazer a arca que está em Siló para nós e vamos partir para cima dos filisteus de novo. O que eles fizeram? Voltando para Israel, versículo 4. Mandou buscar o povo, mandou o povo trazer de Siló a arca do Senhor dos exércitos, entronizado entre os querubins, e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança de Deus. Os filhos do profeta Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança. Presta atenção, o que traz a presença de Deus? Temor do Senhor. Ofni e Finéias não tinham temor do Senhor. Estavam na frente. E com eles, o povo de Israel. Mas trouxeram a arca. E quando a arca chegou, olha o júbilo que aconteceu ali. 5. Sucedeu que, vindo a arca da aliança do Senhor a Israel, ao arraial, rompeu todo Israel em brados de júbilo, ressoou toda a terra. Olha, a alegria, o louvor, o júbilo foi tanto que os filisteus ouviram lá do acampamento deles. O que eles falaram? Ouvindo os filisteus a voz do júbilo, disseram, que voz de grande júbilo é esta do arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial. Os filisteus conheciam a importância que é a arca do Senhor no meio de Israel. E eles temeram isso aí. Olha lá. Se atemorizaram os filisteus e disseram, os deuses vieram ao arraial, e diziam mais, ai de nós, que jamais sucedeu antes. Ai de nós, quem nos livrará das mãos destes grandiosos
dos grandiosos, eles chamavam os deuses de Israel, né? São os deuses que feriram os egípcios. Lembraram? Quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, eles conheciam a história toda, irmão. O inimigo sabe de toda a história da nossa vida. Ele sabe como que o Senhor nos livrou com mão poderosa das garras dele, amém, irmãos? Ele sabe. Ele sabe quando você está passando em dificuldade, Deus te socorre, porque você clama ao Senhor e o Senhor vem no seu encontro. O inimigo sabe de tudo. Então ele sabia da história todinha dos egípcios, que aconteceu com eles lá, a saída do povo de Israel. Mas alguém ali no meio dos filisteus falou assim: sede forte, ó filisteus, portai-vos varonilmente, para que não venhais a ser escravos dos hebreus, como eles serviram a vós outros. Portai-vos varonilmente e pelejai. Então pelejaram os filisteus. Israel foi novamente derrotado, com a arca e tudo que eles tinham direito. O que traz a presença de Deus, irmãos? É o temor do Senhor. Você pode alegar que o Senhor é contigo onde que você for, mas se você não tiver temor do Senhor, você é um zero à esquerda no reino de Deus. Porque o que marca a presença de Deus na nossa vida chama-se temor do Senhor. No temor do Senhor, o homem tem forte amparo. E isto é proteção para ele e sua família e seus filhos. Mas então Israel partiu para a peleja e perdeu novamente. E olha o que aconteceu. A perca foi grande. Então pelejaram os filisteus, Israel foi derrotado e cada um fugiu para sua tenda. Foi grande a derrota, pois foram mortos de Israel 30.000 homens a pé. Na primeira peleja morreu 4.000. Na segunda peleja morreram 30.000. É isso que falou aqui? 30.000 homens. E o versículo 11 ainda diz mais: foi tomada a arca de Deus e mortos os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias. Então, os 2 moços do profeta, Eli, Ofni e Finéias, que seriam os futuros profetas, que foram criados com seu pai, estavam ali juntos, servindo ao Senhor. Eles foram mortos. E além do mais, a arca agora que estava na presença de Israel, estava na guerra, foi levada aos filisteus. Mas pastor, como é que os filisteus levam uma arca que é a presença de Deus? Irmãos, a arca da presença de Deus, sem temor do Senhor, ela não representa nada nem para mim nem para você. Sabia? Eles levaram a arca. O troféu de Israel ganhar todas as guerras, eles levaram. E chegaram lá, se você continuar a ler, eles pegaram aquela arca e colocaram na casa do templo do deus Dagon deles. Colocou lá a arca da aliança e o deus Dagon lá. Estátua imensa lá. E durante a madrugada, certo momento, alguma coisa aconteceu que a cabeça do deus Dagon foi decepada e ela caiu no chão, não tinha ninguém lá dentro. Mas a arca da presença de Deus estava ali. Não podia ter 2 deuses juntos não, meu irmão. Um Deus todo-poderoso e um trem esquisito. Eles olharam no outro dia, viram aquilo, colocaram a cabeça de volta. Tá? Quando foi na noite seguinte, a arca caiu também e os 2 braços foram decepados. Você pode ler que está aí na história. Então o povo os filisteus, começaram a se preocupar com aquilo. E com o passar dos dias, começaram a aparecer tumores, pragas, doenças no meio do povo dos filisteus. Porque eles estavam com algo que não era deles, e que aquele ali só funcionava no coração de quem tem temor ao Senhor. E eles não tinham, eles eram inimigos do povo de Israel. Mas o que aconteceu? Nessa peleja eles conquistaram várias cidades, vários territórios do povo de Israel. Mas eles tiveram a ideia: vamos mandar a arca para fora das nossas terras. E começaram a enviar essa arca agora. Primeiro eles mandaram ela para a cidade de Bet-Semes, se não me engano. As cidades que eram do povo de Israel, que eles conquistaram nessa peleja, eles mandaram a arca para lá.
Quando a arca chegava lá, passavam uns dias, começa a ter praga, doença no meio daquele povo, eles mandavam para outra cidade é a mesma coisa. Até que a arca chegou na cidade de Kiriat Jearim, que está aí no capítulo 6, verso 19. Mas quando chegou lá aqui, verso 6 e 19, feriu o Senhor os homens de Bet-Semes, onde a arca estava, porque olharam para dentro da arca do Senhor. Sim, feriu deles 70 homens. Então o povo chorou, porquanto o Senhor fizera tão grande morticínio entre eles, porque eles tiveram ousadia de abrir a arca e olhar lá dentro. Morreram 70 pessoas. O que traz a presença de Deus na nossa vida, irmãos? Temor do Senhor. Não adianta eu falar que eu estou com a arca, que a presença de Deus está comigo, que eu sou crente, que eu sou evangélico, que eu sirvo a Deus, Jesus é o meu rei, Jesus é o meu Senhor. Não adianta eu falar, não adianta eu querer viver nesse estilo, dessa forma, sendo que se eu não tenho o temor de Deus, porque o temor do Senhor não vai me deixar fazer alianças erradas. O temor do Senhor não vai me deixar me envolver no caminho dos pecadores. Não vai me deixar me envolver na roda dos escarnecedores. Não é isso que está lá no Salmo 1? Então o temor do Senhor vai me guardar desse tipo de relacionamento, de palavreado, pornografia. Temor do Senhor me livra de tudo isso. E quando Ele me livra de tudo isso, eu estou pronto para estar com a presença de Deus aqui dentro, porque aqui é tempo do Espírito Santo, amém, irmão? Então quando a presença de Deus está em mim, o poder do Senhor está sobre mim. Aí eu posso falar em nome de Jesus. Eu posso orar em nome de Jesus. Eu posso abençoar em nome de Jesus, porque o Todo-Poderoso reina aqui dentro. Porque tem temor do Senhor aqui. Amém, queridos? Então isso foi acontecer, então eles mandaram a arca para a cidade de Kiriat Jearim. E chegou lá, a cidade dos israelitas agora. Quando ela chegou lá, eles colocaram aqui no verso 7, capítulo 7, verso 1. Então vieram os homens de Kiriat Jearim, e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram Eleazar, filho de Abinadab, para que guardasse a arca. Agora mudou as coisas. Tinha alguém consagrado, você está prestando atenção? Tinha alguém consagrado para zelar pela arca. Irmãos, você tem que ser consagrado para você zelar pela arca do Senhor no seu coração. Se a gente não se consagrar, a presença de Deus não habita aqui, porque Deus não consegue estar presente onde tem pecado, onde tem impureza, onde tem coisas erradas. Por isso que é preciso que haja consagração. Você é servo do Senhor, consagre sua vida a Deus verdadeiramente. Não se envolva com o pecado, não se envolva com mentira, não se envolva com as coisas erradas. Para que você possa desfrutar da presença de Deus na sua vida e você receber toda a sorte de bênção espiritual que há em Cristo Jesus para a sua vida. Amém ou amém? Aleluia! Então, olha só, consagraram Eleazar para tomar conta da arca do Senhor. Aí, naquele dia, sucedeu o quê? Desde aquele dia, a arca ficou em Kiriat Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos ali a arca. E toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor durante 20 anos. Porque eles tinham a arca, mas ainda não tinham o temor do Senhor. Eles se afastaram da presença de Deus. Tinha algo errado ainda com Israel. 20 anos se passaram e eles ainda estavam ali maçando barro no mesmo lugar. Os inimigos lá e eles ali. De repente, Samuel se levanta no verso 3 e fala assim: falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai de dentro de vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos seus inimigos. Ah, irmãos,
Nós estamos vivendo uma época que nós temos que fazer uma avaliação no nosso coração. Nós temos que ver o que a gente carrega aqui dentro, e se tratando de crer em Deus e na sua palavra. A gente carrega muita mistura, muito ensinamento paralelo. Pegamos exemplos aí de pessoas que estão aí, parece que estão servindo a Deus, mas estão tomando uma direção e estão indo, estão caminhando. É uma receita, vai que dá certo. E a gente vai acumulando coisas dentro do nosso coração, de repente nós estamos cheios de carrapicho. Coisas erradas. Mas Samuel estava ali. E diz lá que quando Samuel crescia na casa do Senhor, ele estava recebendo a palavra do Senhor. Lá diz que ele não deixava cair nenhuma palavra por terra daquelas que Deus falava com ele. Ele guardava tudo no seu coração. E agora ele fala para o povo, olha, se é de todo o coração, que voltais ao Senhor. O que o Senhor fala lá em 2 Crônicas? Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, se arrepender, né? Eu ouvirei a sua oração e sararei a sua terra. Mas olha aqui, e vos converteres. Então Samuel deixou essa palavra para eles. E o que eles fizeram? Então, os filhos de Israel tomaram uma posição. Tiraram dentre de si, olha só, irmãos, ídolos, Baalins e Astarotes, e serviram somente ao Senhor. Aí a presença de Deus vem no arraial. Amém? Deus não é Deus de confusão, irmãos. Não nos deixemos enganar. Ou nós servimos ao Senhor verdadeiramente, ou a gente se engana para o resto da vida. Mas se nós estamos servindo ao Senhor verdadeiramente, nós vamos desfrutar das bênçãos de Deus celestiais em Cristo Jesus, para mim e para você. A palavra diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Aqueles que temem ao Senhor e andam nos seus caminhos. Então Samuel tomou uma posição com eles. Levou eles a tomar uma posição, e eles tomaram uma posição. Aí, depois que eles tomaram a posição, verso 5, disse mais Samuel, agora congregai todo o Israel em Mispa. Vamos para a guerra agora. E orarei por vós ao Senhor. Congregaram-se em Mispa, tiraram água, derramaram perante o Senhor, jejuaram aquele dia e disseram, pecamos contra o Senhor. Se arrependeram. Irmãos, a coisa mais fácil que o cristão precisa fazer é se arrepender, e muitos têm dificuldade. Arrepender é você olhar para dentro de você e ver onde você tem falhado com Deus. Você não pode ser um religioso. Não pode ser mais um religioso nessa terra. Nós temos um Deus, irmãos, que é o Deus dos exércitos, o Senhor, o eterno, todo-poderoso. Não tem deuses, não tem nada debaixo no céu, na terra, maior ou igual a Ele. Esse é o nosso Deus. Mas se a gente, olha, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Quando o temor do Senhor está no nosso coração, a presença de Deus vem, e o poder de Deus vem sobre nós. E agora nós podemos andar de cabeça erguida, nada nos alcançará, praga nenhuma que voa de dia e de noite nos tocará, porque nós estamos debaixo da sombra do Altíssimo. E a palavra diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra dele descansará. Amém, queridos? Então eles tomaram uma posição. Então Samuel falou, agora vocês vão para a guerra, eu vou orar por vocês. Vocês estão com o coração limpo, vocês estão preparados para conquistar de volta tudo que o inimigo tomou, porque o objetivo deles foi esse. Eles perderam várias cidades, vários territórios naquela peleja, porque eles tinham a arca da presença, mas não tinham o temor do Senhor. Estavam cheios de Astarotes, Balaim, ídolos e tudo mais envolvido no meio daquele povo. Aí eles tomaram uma posição. Agora escuta só no verso 7. Quando, pois, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, eles pensaram, vamos para lá pegar esse povo. Esse povo não vai nada. 2 vezes nós derrotamos, vamos derrotar a terceira. Subiram os príncipes dos filisteus contra Israel. O que ouvindo os filhos de Israel, tiveram medo os filisteus, porque eles ouviram o júbilo, a dança, a alegria do povo estava preparado para a guerra, eles tiveram medo.
Então disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesse de clamar ao Senhor, nosso Deus, por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus. Você já pediu seus pastores para olhar para você, orar por você em certas situações? Às vezes as pessoas estão enfrentando dificuldade, tem uma peleja, tem uma coisa para resolver. Lembra de pedir oração, ora, clama por mim, ora por mim. Eu vou para uma peleja hoje, olha, eu vou ter que enfrentar uma situação hoje. A Mariana não está aqui, né? Mariana no dia deles pediu oração. Ela tinha um problema para enfrentar. Nós oramos por ela. E, meu Deus, desmanchou aquele problema. Acabou. Acabou, não tem. Está no controle do Senhor. Então o povo de Israel agora eles lembraram que eles tinham um profeta. Eles tinham um homem de Deus que intercedia por eles. Falou, ora por nós vamos para a guerra, hein? E Samuel orou por eles, ofereceu um sacrifício por eles. Olha aqui, verso 10. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. Mas trovejou o Senhor aquele dia com grande estampido sobre os filisteus e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Saindo de Mispa, os homens de Israel perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de Bet-car. Tomou então Samuel uma pedra e pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, que quer dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. Você pode pôr uma pedra dessa na sua vida? Até aqui Deus tem me ajudado. Obrigado, Senhor. Eu posso olhar para trás, que eu passei por lutas e dificuldades, mas até aqui o Senhor tem me ajudado. E eu sei que o mesmo Deus de ontem e hoje será eternamente. Está comigo, meu Deus. Amém, queridos? Então, Samuel colocou essa pedra ali, um marco naquele lugar. Assim, agora olha aqui no verso 13. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra eles todos os dias de Samuel. As cidades que os filisteus haviam tomado a Israel foram restituídas, desde Ecrom até Gate, até os territórios delas, arrebatou Israel das mãos dos filisteus, e houve paz em Israel e os amorreus, e julgou Samuel todos os dias da sua vida. O que é que traz a presença de Deus na nossa vida, irmãos? Temor do Senhor. No temor do Senhor nós somos guardados. E a palavra diz que o temor do Senhor é o princípio do saber. É o princípio da sabedoria. É o temor do Senhor. Muitas pessoas têm andado dizendo que Deus está com eles, mas não tem temor do Senhor no coração. Porque o temor do Senhor revela as nossas atitudes e revela se nós temos o temor do Senhor ou não. Nosso comportamento revela se Deus está conosco ou não. Minhas palavras revelam se a minha boca é santa ou não. Está entendendo, meu querido? Como que nós precisamos acordar? Essa é uma história que aconteceu lá com o povo de Israel. Mas Jesus chegando também agora, trazendo o reino de Deus é chegado a vós. O temor do Senhor traz o reino de Deus até o nosso coração. E Jesus fala que o reino está dentro de nós. Amém, queridos? Curva a sua cabeça. Vamos orar. O que traz a presença de Deus na minha vida, no meu trabalho, na escola, em casa, na família, no lar, no meu serviço, na rua, no banco, no mercado? O que traz a presença de Deus ali? É o temor do Senhor. Se nós tivermos o temor de Deus, nós não vamos nos envolver no pecado, nas coisas erradas. Nós vamos ter sabedoria para tomar decisões certas. Nós vamos saber tomar as atitudes corretas no momento certo e na hora certa. Que o Senhor, nosso Deus e Pai, nessa noite, traga sobre nós essa palavra, que ela se torne rema em nossa vida. Que nós possamos guardar isso. Não adianta eu declarar que eu tenho o Senhor comigo.
que eu sou filho de Deus. Eu creio em Jesus, se eu não guardo a tua palavra no meu coração. O salmista diz: escondi a palavra do Senhor no meu coração, para não pecar contra o Senhor. A palavra do Senhor é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. A palavra do Senhor é o nosso alimento, é o nosso sustento, é o nosso amparo, é a nossa força e traz a nossa libertação. Obrigado por essa noite, pela tua igreja reunida, por aqueles que estão em casa ouvindo essa palavra, que o Senhor abençoe a vida deles. Que o temor do Senhor encontre cada coração, cada família, e faça a diferença nesses dias que estamos precisando de sabedoria e discernimento espiritual, para tomarmos as decisões certas, principalmente nesses dias que antecedem eleições no Brasil inteiro. Nos abençoa, nos dê graça e sabedoria. Não nos deixe ser guiado pelo nosso coração, que o nosso coração, o coração do homem, diz a tua palavra que ele é enganoso e desesperadamente corrupto, mas que sejamos guiados pelo Espírito Santo do Senhor, nas nossas decisões e tudo aquilo que devemos fazer. É o que nós oramos te pedindo nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Amém? Que o Senhor te abençoe.